Olá, eu sou Roberto Chagas e estou gravando aqui mais um podcast no meu canal para vocês. Um vídeo para que você possa assistir depois, vídeo curto, ou o áudio, onde você possa ouvir depois. Uma palavra bem curta, entre 3 a 5 minutos, 7 minutos, para que você possa ter um pequeno entendimento das passagens bíblicas. Mas antes, porém, eu peço que você siga meu canal, dê um like, dá uma compartilhada aí, tá? E se inscreva. Todos os dias nós temos alguma coisa nova. Fique com a nossa vinheta e já volto. Pois bem, voltei. E hoje, como eu falei anteriormente, eu quero deixar uma palavra curta para entendimento, que você pode ouvir ou assistir depois, tanto faz. E a palavra que eu quero deixar com vocês é sobre Moisés, os desertos em que Moisés passou. Moisés passou por 3 desertos. Por 3 vezes ele se obrigou a atravessar o deserto. E em cada uma dessas travessias tem uma explicação e um fundamento do motivo. Então vamos dar uma lida aqui no capítulo 3 de Êxodo, onde o título diz: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Uma palavra conhecida, uma palavra que muita gente já ouviu, muitos preletores, pregadores já tiveram oportunidade de ter um conhecimento amplo pelo Espírito Santo de transmiti-la. E apresentava a Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse: O Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Eu falei aqui no início que Moisés atravessou várias vezes o deserto. Por várias vezes ele esteve no deserto. Mas há 3 passagens específicas que eu gostaria de relatar para vocês rapidamente aqui em poucos minutos. A primeira passagem que Moisés se obrigou a passar pelo deserto foi quando ele fugiu do Egito após matar um egípcio. Ele já havia descoberto que fazia parte dos hebreus, que a sua família era uma hebreia, ele não fazia parte do reino egípcio, não era sobrinho, nem filho, nem neto de nenhum faraó. E assim que ele havia descoberto isso, ele já viu que era necessário cumprir uma obra, uma missão. E assim que ele entra em defesa de um escravo judeu que está sendo ali assecrado, que está sendo humilhado, ele acaba tirando a vida de um egípcio. E ele automaticamente sente-se obrigado a fugir do Egito. Então ele sai fugindo, ele tem que atravessar o deserto nessa primeira vez,
fugindo, ele foge de um problema, porque não era a hora, não era o momento. Então o que eu quero dizer para você? Muitas vezes nós estamos em uma determinada situação, um determinado problema, e nós temos que nos afastar deste problema para não causar um problema maior. E Moisés fez isso. Não era a hora dele tentar resolver o problema. Não era a hora dele tentar tomar uma solução por vias próprias. Ele tinha que primeiramente passar por mais um deserto para poder somente depois aguardar o tempo de Deus, porque Deus tem o tempo para todas as coisas, e só assim este problema seria resolvido, mas não pela mão de Moisés. Esse problema foi resolvido pela mão do próprio Deus, pois o faraó havia mandado seguir a Moisés, havia mandado matá-lo, e Moisés só pôde voltar depois que o rei já não estava mais ali, no lugar do reinado. Não era mais um faraó, era um outro. Então vamos seguir em frente agora para ver um pouquinho mais sobre o segundo deserto que Moisés passa. O segundo deserto é quando nós acabamos de ler aqui. Moisés atravessa o deserto, leva as ovelhas de Jetro para poder pastorear. Mas ali, após ele passar pelo deserto, presta bastante atenção nessa palavra, porque é necessário que nós passamos por um deserto para ver Deus. Então, o problema que você está enfrentando é para que você possa buscar a presença de Deus, para que você possa olhar para os altos, para que você possa ver que Deus está na sua vida. Olha bem essa palavra. Moisés leva as ovelhas até o deserto, está pastoreando. De repente ele olha para o monte de Deus e vê uma sarça ardendo. Ali Deus chama a atenção de Moisés, ele vai até o local, Deus fala para ele tirar seus calçados, tirar suas sandálias, porque ali é um lugar santo, ali é um lugar onde há a presença de Deus. E a presença de Deus é desta forma que nós temos que fazer, temos que ver que não se pode adentrar de qualquer forma, não se pode adentrar de qualquer jeito num lugar santo. E Moisés havia atravessado pelo deserto para ver Deus. É importante essa palavra. É importante. Eu teria muitas coisas para falar sobre isso. Mas agora eu quero já entrar no terceiro deserto, na terceira parte, entre tantos desertos que Moisés passou, no terceiro deserto que Moisés enfrenta, que agora já é um deserto de promessa. Moisés atravessa um deserto porque agora a promessa vai se cumprir na vida dele. Primeiro deserto, ele fugiu do problema. Segundo deserto, ele atravessou e viu Deus. Agora no terceiro deserto, ele atravessa para cumprir uma promessa. Após ele ter falado com Deus, ter recebido de Deus ali autoridade para ir até o Egito e retirar todo aquele povo que estava como escravo, ele atravessa o deserto para cumprir uma promessa. Você muitas vezes pode estar aí se perguntando, mas o que tem a ver isso comigo? O problema que você está enfrentando é porque há uma promessa na sua vida. Moisés atravessa o deserto, vai até o Egito e de lá ele cumpre tudo aquilo que Deus falou com ele. Acontece as 10 pragas, acontece todo o enfrentamento dele com Arão, seu irmão, e o faraó que agora está na posição que era amicíssimo de Moisés. Então nós vemos aqui que um deserto que nós passamos tem sempre uma explicação lógica. Seja ele para que você fuja de um problema, seja ele para que você vá falar com Deus, seja ele para que você cumpre a promessa de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje.